Fala pessoal, estamos aqui hoje com mais um Talk Business e hoje eu convidei um cara especial, senhor Leôncio Costa. Então, velho, fotografia pra mim é isso. Vão caminhando de boa, trocando ideia, esquece a câmera e tá tudo bem, beleza? Pode vir, natural, soltando. Aí. Eu fotografo emoções, que é disso que a vida é feita. O que você faz da vida, Léo? Fala aí. Trabalho com fotografia profissional de casamento. É um trabalho bem conhecido a nível nacional hoje, graças a Deus. E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre fotografia hoje, espero que vocês gostem. É isso aí, pessoal. O que acontece? A proposta do Talk Business é trazer pessoas que, como eu, né, têm um case parecido comigo, com o que eu tenho, de cidade pequena e que conseguiu entrar no mercado e ter uma relevância, ter um trabalho reconhecido. É por isso que eu estou trazendo o Léo aqui hoje. E eu queria, Léo, que você começasse contando um pouquinho da sua história de vida, se você sempre trabalhou com foto, o que você já fez, se você estudou, se não estudou, como foi seu início assim, de vida, de trabalho? A minha vida foi muito difícil, né? A gente nunca conseguiu nada com tanta facilidade. Eu perdi meu pai logo com 7 anos de idade e a gente passou muita dificuldade mesmo. Desde os meus 9 anos de idade eu trabalho, vendi mexerica na rua, vendi laranja, vigiei carro, já trabalhei em banca de jornal, entregando jornal. Foi passando o tempo, fiz meus 18 anos, virei funcionário público, passei em concurso público, tinha 2 cargos públicos, tinha um trabalho relativamente bom, era o que eu queria fazer, era um salário que eu queria ter, era uma estabilidade para a vida toda, mas eu não era feliz, tive depressão, sofri muito com essa depressão e assim que eu vi que eu precisava mudar de ares, eu fazia fotografia por hobby, e a fotografia já era uma grande paixão, mas não era profissão. E eu comecei a fazer fotos de pessoas aleatórias, de lugares, e sem que eu programasse ter uma carreira dentro da fotografia, a minha agenda já lotou de uma forma que eu já não conseguia mais atender, já com poucos meses. Com 3 meses de fotografia, que eu me considerava fotógrafo, de vender trabalhos para as pessoas, eu já tinha uma agenda completamente lotada, que foi quando eu decidi largar o funcionalismo público, largar uma garantia que eu tinha para a vida toda, para viver de algo que era incerto, mas que eu amava e me fazia feliz. E foi a melhor escolha da minha vida, que foi quando eu tive certeza que eu viveria de algo que eu amava e as coisas começaram a caminhar de uma forma que, financeiramente falando também, foi muito melhor, mas eu só fui ver isso tempos depois. Entendi. E quando você começou a fazer foto, né, você ainda trabalhava com outra coisa, você era funcionário público. Sim, eu mesclava as duas carreiras e a fotografia eu não considerava que eu era um fotógrafo profissional e trabalhava na prefeitura, nas horas vagas eu fazia eventos, editava fotos, às vezes levava o notebook pro serviço para editar foto e eu fui levando essa carreira dupla por 2 anos e alguma coisa. Foi nessa mesma época que você tinha depressão ou isso foi mais cedo e foi vindo arrastando até a fotografia? Foi, eu tive depressão um pouco antes de eu começar a fotografar, eu já era funcionário público e foi agravando, fui ficando cada vez pior, já queria me isolar, já não tinha tantos amigos e chegou o ponto de eu ver que eu precisava de fazer algo para mudar completamente minha vida, que foi quando eu decidi mudar essa chave e viver de algo que eu gostava. Sim, e você comprou uma câmera, você tinha uma câmera, alguém tinha, você começou a brincar? Como que foi a primeira câmera? Isso, então, eu falo com todo mundo que foi Deus mesmo, né? Porque eu não tinha tanta grana assim e toda vez que eu ia no médico para bater um papo sobre a depressão e tal, ele me indicava algumas coisas de hobby, por exemplo, comprei um violão, não aprendi a tocar, o violão foi encostado. Aí eu comprei um videogame para tentar jogar um videogame nas horas vagas e tal, mas aí o videogame mais me estressava do que eu gostava. E aí eu anunciei o videogame num site desses de venda e o cara me fez uma proposta de trocar na câmera. Aí eu falei, cara, eu amo fotografia, por que eu nunca pensei nisso? E aí assim, foi meio uma saída que veio do nada e eu vendi o videogame, acabou que não deu certo o negócio, mas eu vendi o videogame para comprar a câmera. Comprei a câmera por hobby, não sabia nem ligar ela. Aprendi um pouco no YouTube e tal e comecei a fazer as fotos assim, de forma aleatória mesmo, foto de planta, foto de arquitetura, ia pra rua para fotografar um ônibus passando, era mais um hobby
de ter uma ocupação do que pensar numa profissão. Você começou usando para distrair, para brincar, para passar o tempo, para tentar livrar ali, esquecer a depressão, acabou que Exatamente. Virou profissão. Exatamente, e aconteceu muito aleatório mesmo. Eu fotografei uma menina deficiente na época, que era minha amiga, eu conheci na igreja, e aí as pessoas começaram a perguntar quanto que é o ensaio, e eu falava, não sou fotógrafo, não, mas eu amei a foto, quanto que é pra você fazer minha e tal. E aí, assim, sem me considerar fotógrafo, eu já começava a fazer trabalhos aleatórios, já e ganhando. Como que você cobrou, assim, as primeiras vezes? Qual foi a referência? Cara, foi muito louco, porque eu falei, não tem como eu cobrar alguma coisa e tal. E aí as pessoas me falaram, olha, eu paguei R$300 no ensaio fotográfico e não ficou legal igual essas fotos que você postou e tal. Não, vamos fazer umas fotos. Eu falei, então me dá metade disso, vamos lá, vamos fazer. Mas vê se você gosta primeiro. E aí começou assim, e é tão legal isso, porque se for olhar a grosso modo, por exemplo, o primeiro evento que eu fechei para pessoa que eu não conhecia foi um aniversário infantil. E na época eu cobrei R$100 no aniversário infantil, e eu precisava pegar 2 ônibus para ir até no aniversário infantil, que dava mais ou menos uns R$12, e 2 para voltar, que era mais ou menos uns 12 também, só aí já era R$24. Quando eu voltei da estação, não tinha ônibus mais para Ibirité, que é onde eu moro até hoje. E o último ônibus era meia-noite, cheguei depois de meia-noite e eu tive que dormir na estação, tipo, igual um mendigo, deitei na mochila e tal, só tinha uma câmera, uma bateria, é muito louco isso, que eu fui na cara na coragem, era uma câmera, uma bateria e um cartão, e o cartão era falsificado, tinha risco de perder o material a qualquer momento e tal, e aí eu dormi na estação, fui embora de manhã. Quando eu fui entregar para a pessoa, eu notei que eu não podia entregar um DVD assim, bruto, cru, sem nada. E aí eu decidi fazer uma capinha pro DVD na gráfica, de fazer um silk na capinha do DVD e no DVD também, no disco, colocar uma foto da criança. Aí esse serviço ficou mais ou menos R$16, o adesivo e tal. Quando eu parei para calcular, eu já tinha gastado os 24 de passagem, mais os 16, que era para entregar o trabalho, e eu precisava entregar, porque como não fiz um acordo que a pessoa buscava, eu tinha que entregar para a pessoa. Eu tive que ir até no shopping encontrar com ela para entregar também, foi mais a passagem de ida e volta. No final das contas, foi tipo um trabalho que eu devo ter recebido tipo R$50, e tive essa trabalheira toda, risco de perder material e tal, e foi muito gratificante para mim ver a alegria da pessoa quando recebeu o material. Por mais que você quase não lucrou, mas no final valeu a pena porque a pessoa ficou satisfeita. Era uma ocupação, né? Eu não via como grana. Para mim era uma ocupação de poder vencer a depressão. E foi nesse tempo que eu vi que a fotografia era muito difícil de ingressar, porque era tudo muito caro. A câmera que eu comprei era uma câmera semi-profissional, bem barata, e aí meu cartão era falsificado, eu só tinha uma bateria. E foi na época que eu decidi profissionalizar, foi depois desse trabalho. Aí eu procurei vários fotógrafos na rede social e tal, e aí chamava, ninguém respondia. Quando um me respondeu, ele foi muito grosso comigo. Eu falei, cara, eu sou fotógrafo e tal, tô começando, queria umas dicas suas e tal. E aí ele me falou assim, cara, você comprou uma câmera ou você é fotógrafo? E aí eu não sabia o que eu respondia. Eu falei, não, eu sou fotógrafo. Não, beleza, você estudou, você tem uma câmera reserva, se sua câmera parar no evento da pessoa que você está atendendo, você vai ter uma câmera reserva para você fazer foto dela, porque o evento não vai parar por causa de você, o evento vai continuar. Você vai ter como atender essa pessoa, você tem uma bateria sobrando, você tem uma pilha sobrando do flash, você tem um flash, você tem 2, porque se um parar, você tem o segundo, porque o evento é noturno, você vai precisar de luz e tal. Quando ele me fez essas perguntas, eu me senti um lixo. Falei, cara, eu não sou fotógrafo, eu tenho uma câmera. Não tem nada, né? Eu tenho uma câmera, e como que eu vou trabalhar com isso? E aí, essas palavras eu acho que mudaram a minha vida, porque assim, eu pensava que eu podia ser um completamente amador e ganhar um dinheiro quando eu vi que dava uma grana, e não pensei no lado do cliente. Eu pensei, poxa, e se fosse eu contratei aquilo e se minha câmera travar? E aí você ia trabalhar sem segurança nenhuma, né? Exato. Nem sua, nem do cliente. Exato, e aí foi quando eu vi que ser fotógrafo não era isso. E aí, por isso que eu não larguei meu emprego. Eu falei, não, eu preciso ser fotógrafo. Eu preciso estudar, eu preciso ter um equipamento reserva, eu preciso ter vários cartões, cartão de pau, eu preciso ter uma bateria reserva, e eu preciso oferecer uma segurança para quem me contrata, eu preciso ter um contrato, porque a primeira vez eu fui sem contrato, sem nada, só combinamos de boca, e aí eu vi que era muito mais embaixo o buraco, e era muito mais complicado de ser um prestador de serviço, digamos assim. Entendi. Isso é uma coisa, pessoal, que eu vou até fazer um vídeo depois. Muita gente tem dúvida, tipo assim, eu quero viver de foto, quero viver de vídeo, e não sabe como que faz a transição. Isso que o Léo falou aqui é extremamente importante, porque ele viu que ele precisava fazer mais investimento,
E ele viu que não era a hora certa de largar o trampo lá, porque ele não tinha uma segurança, precisava gastar muita grana com o equipamento que ele ainda não tinha. Então fica aí já como uma sacada aí, se você quer largar seu CLT, seu emprego fixo para viver de foto, primeiro tenha segurança. Isso que o Luiz falou é justamente isso. Eu achei que eu poderia sair do serviço, mas aí eu comecei a pesquisar em relação a valores. Quando você compra uma câmera, por exemplo, foi o meu caso, eu precisava de um computador para editar essas fotos. O meu computador não aguentava editar essas fotos. E aí eu vi que eu teria um gasto para trocar um computador, que meu computador era um computador tipo de R$1.000, eu precisava de um computador de pelo menos uns 2.000, que era o que aguentava o arquivo da máquina. E aí, quando você compra um computador melhor, por exemplo, para aguentar o arquivo da máquina, você precisa de um cartão melhor, que você não pode perder fotos do cliente. Então, entrava aquilo de ter que trocar um cartão bom estava na época uns R$300, e aí entrava um computador, aí eu precisava de ter um flash para fazer um evento noturno. Foi nessa hora que eu vi que eu não era profissional, que eu tinha uma câmera e que eu precisava ter toda essa segurança para oferecer o trabalho para quem contratava, no caso. Fora o equipamento, ainda tem o estudo, né? Você tem que investir no conhecimento. O que você fez nessa época? Você continuou procurando fotógrafo? Você procurou curso online? Como que foi? Workshop? Pois é, então. E aí eu vi que para ser profissional tinha várias outras coisas que eu precisava olhar. Até mesmo a imagem, a forma de se vestir. Eu não poderia ser o mesmo menino de boné que andava na rua para poder atender uma pessoa. Tinha eventos que era de um nível maior e tal, e aí eu comecei a preocupar com todas essas coisas. A primeira delas foi estudar, mas eu não tinha condição financeira para isso. E aí eu chamei vários profissionais, nenhum ajudou, até que apareceu um que é até amigo meu até hoje e tal, e ele me deu algumas dicas, e em cima das dicas dele, eu procurava ser um fotógrafo freelance, para ir com alguém que já entendia, para mim conseguir aprender e praticar, que a gente precisa ouvir um profissional que já está no ramo e aprender com ele. E a gente precisa também somar o que a gente acha importante para nossa carreira, porque senão acaba se tornando uma cópia daquele cara e você não tem sua identidade. Então o que eu via que ele fazia de legal, eu tentava meio que somar para minha vida, e o que eu via que ele errava, eu tentava já ter aquilo como ensinamento para mim não entrar nesses mesmos erros. Sim, você observava o que funcionava e o que não funcionava para montar seu próprio modelo de trabalho. Exatamente. Não copiar, né? Tipo, melhorar o que ele tinha de deficiência e usar como base o que já funcionava. É muito melhor do que ficar errando, até aprender, né? Sim, e sempre sendo muito aberto com ele, sendo muito sincero, porque para você ter respeito no mercado, você precisa ser sincero com as pessoas, não passar ninguém para trás. Eu sempre fui sincero com ele que eu queria ser um fotógrafo, mas que eu não queria ser um concorrente, porque ia acontecer de eu ter meu mercado... sem passar rasteira nele, né? Que isso acontece bastante. Exatamente. Hoje tem muita gente que está começando, que tem vergonha de falar que quer começar e passa rasteira no outro. Olha, me ajuda, eu quero ser seu auxiliar. Mas na verdade só quer infiltrar para entender o que descobrir o que o cara faz. Isso. E eu sempre fui muito sincero, eu falei, eu quero ser fotógrafo, eu já me colocava como fotógrafo quando me apresentei para ele, e nessa sinceridade é bom que eu fiz vários amigos no ramo, e todo mundo se respeita muito quando tem essa sinceridade, de um não passar o outro para trás e tudo mais. E em busca dessa identidade, respeitando sempre o profissional, eu sempre procurei no YouTube, que eu não tinha condições. Procurei no YouTube essas referências de como que eu editava a cor de uma forma que eu gostava, de como fazer as poses de uma forma que eu gostava, para o meu trabalho ter a minha identidade. Você criou a identidade a partir de uma referência que te chamava a atenção. Isso. E aí a minha busca por aprendizado foi em cima disso também. Eu queria aprender com as pessoas que eu achava que o trabalho era referência para mim, que o trabalho era legal. Que eu não queria aprender de forma aleatória como que era a fotografia. A fotografia é muito ampla. Eu queria aprender como que era a fotografia de casamento de uma forma mais sentimental, que é o que eu gosto, que eu acredito. Então, comecei fazendo gestante, fazendo criança, batizado, mas eu sempre tive na minha mente que o trabalho que eu gostaria de fazer era fotografia de casamento e de casais de uma forma mais romântica. Eu não queria uma fotografia tão espontânea, eu não queria uma fotografia tão engraçada, eu queria uma fotografia mais leve, mais sentimental. Né? Que transmite um sentimento. Exatamente. E depois disso tudo, Léo, como que você conseguiu, tipo, de fato, falou, agora eu vou viver de foto, vou largar o estado, né, que você era funcionário público. Como que foi essa transição? Como que você decidiu assim, agora é a hora, eu tenho que largar, tá dando certo, como que foi? Então, chegou o dia que eu me preocupei em saber qual que era o valor da fotografia, qual que era o preço da fotografia, porque eu fazia até então por hobby.
Quando eu parei para pesquisar com alguns profissionais qual era o valor de um casamento de um, qual era o valor do ensaio do outro, eu vi que se eu fizesse um número X de ensaios por mês, por exemplo, ou de casamentos, eu já tinha o que eu ganhava no meu serviço. E aí, quando eu parei para fazer esse cálculo, eu vi que eu já estava fazendo esse valor por mês. Então, eu já tinha um valor garantido de quantidade de trabalho que seria mais ou menos igual ou proporcional ao que eu ganhava para o Estado. Quando eu vi que esse valor já era proporcional, eu reparei também que eu já não tinha tempo para dedicar ao meu trabalho de fotografia, porque eu tinha um trabalho integral, tempo, né? E eu precisava de mais tempo para mim estudar e me dedicar para poder alavancar o meu trabalho. Mas eu não fiz isso de uma forma assim tão louca de já largar tudo. Foi quando eu vi que eu já conseguia ganhar de uma forma que eu não ia passar dificuldade. Então, segura, né? Já tinha uma transição de forma segura. Já tinha uma segurança financeira para poder desligar do meu trabalho fixo, digamos assim, para poder estudar e fazer com que a minha empresa crescesse. E foi bom, sim, a decisão? Cara, foi a melhor coisa da minha vida, porque conheci lugares incríveis, conheci pessoas incríveis, conheci histórias incríveis. A gente faz o que ama, todos os dias dá prazer de acordar e trabalhar, sabe? Principalmente para quem passou por esse processo ou passa por esse processo depressivo que eu tive, sabe como que é difícil acordar e ter assim um intuito de viver, sabe? De ser feliz, às vezes você não quer nem levantar da cama, e quando você faz o que você gosta, no caso eu faço o que eu amo hoje, a gente já acorda animado, porque tem um ensaio legal pra gente editar, tem um trabalho legal pra fazer, a gente vai postar no Instagram, tem um tanto de comentário legal que deixa assim, o nosso ego lá no alto e tal, então assim, é muito gratificante. Massa. E, Léo, eu sempre tô falando aqui no canal sobre a gente ser de cidade pequena, a gente não tá naquela bolha das panelinhas, do cerimonial, da galera que indica, que põe o trabalho na mão de casamento grande, a gente não tá naquela bolha das panelinhas de indicação de fornecedor, então a gente veio de uma cidade pequena e eu queria que você falasse um pouco o que você acha sobre tá em cidade pequena, você acha que tem como crescer mesmo morando numa cidade pequena, que às vezes não tem nem concorrência? O que você acha disso? Teve por muito tempo esse mito, né, de que as pessoas de cidades pequenas tinham mais dificuldade.